Senhor, através da vida dessas irmãs que há 25 anos, Senhor Jesus, têm se reunido semana após semana, Senhor, para orar pelos seus filhos, Senhor, pelos nossos filhos, pela nossa igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque hoje a gente pode celebrar, Senhor, a sua obra aqui no nosso meio, Senhor. Quantos filhos têm sido alcançados, quantos filhos têm tido suas vidas transformadas, Senhor, fruto das orações das nossas irmãs aqui, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Esse culto aqui é para glorificar o Senhor, Jesus. Nós queremos mesmo, Senhor, reconhecer o seu poder, a sua majestade, Senhor, a sua bondade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor, sobre os nossos filhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, porque tudo é para você, Senhor. Só faz sentido, Senhor, se a gente louvar o Senhor, se a gente engrandecer o seu nome, Senhor. Então recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. Isso aqui é para você, Jesus. Você é o centro aqui desse lugar e das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Legal, a gente está muito animado para conversar com algumas pessoas aqui. Eu queria que vocês recebessem ela com barulho, palmas, beleza? Eu vou chamar aqui Rômulo, Daniel, Thaís, Pelante, Felipe. Vamos lá. Pode se arrumar aí, não tem problema não. Assim, eu acho que não tenho nenhuma história específica, mas o que eu posso dizer, assim, né, eu acho que, contextualizando um pouco, né, lá em casa nunca fui um lar cristão, então minha mãe foi, assim, a primeira a se converter, né, lá no final dos anos 90, para os anos 2000, assim, mais ou menos, se não estou enganado. E aí, assim, eu acho que hoje eu, como pai, eu posso talvez ter uma percepção melhor disso, né, e ali eu fico imaginando ela única que conheceu ali a verdade, e quando você conhece a verdade você quer falar disso para quem você ama, e eu acho que, cara, os filhos que são a herança do Senhor são os bens mais preciosos ali, então com certeza ela vendo ali, conhecendo a verdade e falando, meus filhos têm que conhecer isso também. E assim, aí o que eu acho que teve muita importância, foi fundamental a oração, porque eu vejo que assim, se tivesse que definir minha mãe em uma palavra, seria oração, assim, porque não foram poucas as vezes assim, que eu às vezes acordava de madrugada assim, para beber água ou ir no banheiro, e eu ouvia ela na sala sozinha lá orando e tal. Oceânica se confunde com as Déboras, né? Minha mãe chegou na Oceânica através das Déboras. E
tudo que se desdobrou espiritualmente na nossa vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, vem das Déboras. E a gente fica assim, emocionado, porque a Oceânica, para a nossa vida, realmente foi um divisor de águas, onde a gente conheceu Jesus de perto. E essas mulheres, junto com a minha mãe, elas me acolheram de uma forma que eu nunca tinha entendido que podia acontecer. Elas foram Jesus. Elas foram embaixadoras mesmo de Cristo. Fatinha, Malu, Elzini, Márcia, Angélica, Dona Sofia, e tem muitas outras que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem. Essas mulheres me acolheram no meu pós-parto, essas mulheres minaram meus filhos, essas mulheres foram na minha casa me dar um abraço. É a maior prova de amor que ela poderia ter comigo, né? A Eusenia. Ela é muito conhecida até mesmo pelas minhas amigas, assim, como uma mulher que ora, uma mulher de oração. Então, assim, ela é um exemplo demais para a minha vida, toda a minha trajetória, mesmo quando, sei lá, eu ignorava elas se reunir sempre com as Déboras, sempre estando aqui, eu achava isso totalmente assim, é corriqueiro, é só a rotina dela. Não, ela estava ali perseverando, e eu acho que mais do que pedir por bênçãos, assim, eu acho que a prioridade dela era de me ver, assim, tendo intimidade com Deus, sabe? Então eu creio até que hoje a gente pode colher esses frutos, e com certeza, assim, ela me ensinou a trilhar também, né? Pude também, quando eu posso, eu sempre estou também nas reuniões, e é maravilhoso, né? Como a Thaís mesmo fala, a gente vê que uma causa de uma única mãe vira a causa de todas ali. Da Angélica, e assim, até a minha história se assemelha um pouco com a do Rômulo, né? Porque eu vi diversas vezes minha mãe orando desde criança, assim. Então, o impacto disso para mim foi muito forte, porque eu tive diversas experiências em que eu pude vê-la orando, vê-la tendo esse momento de oração com Deus e também orando junto comigo, né? E depois também, quando ela vinha aqui para a igreja, estava junto das mulheres, né? Então, assim, realmente é muito especial ver que tem não só eu tenho um exemplo da minha mãe, mas também tem vários outros exemplos aqui que também oram pelos seus filhos, sendo eles da igreja ou não. Então, assim, eu vejo que para a minha vida isso amadureceu bastante a minha fé, amadureceu bastante a minha caminhada. Então, me ajudou a também ter essa importância, ver essa importância na oração. Então, foi uma coisa que realmente trouxe essa importância para o meu coração, essa relevância. Wow.
Fátima rapidamente, como começou, as dificuldades, como no início tudo é bem complicado. De alguma maneira Deus plantou isso no coração de Fátima, esse desejo de orar, interceder. Vocês conhecem Fátima, não precisa nem eu ficar falando muito dela, mas ela sempre foi uma pessoa absolutamente apaixonada por Jesus. Eu posso afirmar para vocês que os momentos em que ela mais se deleita são os momentos em que ela está na presença do Senhor. Então, em algumas ocasiões, lá no início, era difícil ter até outras pessoas para orarem com ela. Ela estava ali, perseverou. E a gente viu um mover magnífico do Senhor, no sentido de que, em geral, quando a gente fala de reunião de oração, é sempre uma coisa assim, na maioria das igrejas é uma reunião pequena, onde poucas pessoas acorrem, participam, e em geral é uma reunião que tende, se não houver um cuidado, até acabar. Mas o que a gente tem visto aqui, em especial agora, já que a gente está falando do Move e do Desperta Débora, o que a gente tem visto é que Deus tem conscientizado um número enorme de mães para orarem, intercederem por seus filhinhos, e óbvio, não apenas por eles, mas também pelos jovens e por uma nova geração, para a qual Deus as tem chamado para serem intercessoras, para terem esse ministério dentro do Santo dos Santos, na presença de Deus. Um ministério que, em geral, não é visível, as pessoas não se tornam famosas porque oram, mas Deus ouve as orações e, na maioria das vezes, Ele atende. Então, a gente louva a Deus por esse momento. Como eu disse, é uma data assim, muito significativa, e exatamente por ser uma data significativa, as irmãs me pediram que eu fizesse um convite. Confesso que eu fiquei muito feliz de poder fazê-lo para um pastor que é muito querido meu, um amigo muito querido e precioso, que é o pastor Renato Vargas. O pastor Renato, ele é pastor da igreja cristã da Aliança em Pedotiba. Essa igreja já cresceu, já teve várias filhas, igrejas filhas, enfim, eu não vou saber dizer exatamente onde as igrejas estão. O pastor fica à vontade se ele achar que deve compartilhar. E ele também é membro da coalizão Gospel, coalizão evangélica, como coalizão pelo Evangelho no Brasil, que é um organismo vinculado à Gospel Coalition nos Estados Unidos internacional. Para nós, que eu tenho certeza que já estava escrito no livrinho de Deus antes que a criação fosse levada a êxito. Então eu queria pedir para o pastor Renato vir aqui. Vamos louvar Deus pela vida do pastor. Pastor Renato, uma alegria ter você aqui. Deus abençoe muito, fique à vontade. É a sua igreja. Obrigado. Compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, nessa data tão expressiva e tão marcante. E a minha oração é que o Senhor possa encorajar-nos e despertar-nos para que a gente possa, de forma audaciosa, pregar o Evangelho da salvação eterna. Como o pastor Henrique falou, eu sou escritor. Eu tenho 33 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. E, ultimamente, eu escrevi uma trilogia, na verdade, 3 livros voltados para família em crise. O primeiro livro foi o Masculinidade em Crise, que foi lançado e publicado pela editora Fiel. O segundo, Paternidade em Crise, lançado e publicado pela editora Trinitas. E agora foi lançado esse aqui, Feminilidade em Crise. Eu não trouxe todos os títulos que eu escrevi, alguns deles, e este, inclusive, você poderá adquirir, no caso assim desejar, lá no stand, ali na entrada da recepção da igreja. Bom, isso posto, eu queria, meus queridos, convidá-los, por gentileza,
a abrirem suas Bíblias comigo em Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Na medida em que você for achando o texto, eu gostaria de convidá-lo a colocar-se de pé para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mano. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos em gratidão. Somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito, fez e ainda fará através do ministério dessas irmãs que têm dedicado tempo à oração. Somos carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Precisamos que o Senhor nos ajude a entender o texto, ilumine-o diante dos nossos olhos. E que essa gratidão que temos a Ti possa reverberar de tal forma que tornemos-nos intrépidos na pregação do maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Só te mencionar eu sei, mas o eu sei que posso ver, nem a morte o venceu, nada é mais poderoso do que Jesus. Agora eu tenho os meus netinhos, eles nos observam o tempo todo, observam o avô, observam a mim, estão sempre querendo saber alguma coisa a mais. Certa vez o Arthur, indo comigo para casa com o meu filho, pegou minha Bíblia dentro da minha bolsa e começou a folhear a minha Bíblia e falou: vovó, por que você rabisca tanto a sua Bíblia, vovó? Está muito rabiscada, você tá... Aí eu fui com ele falando: não, vovó não está rabiscando, vovó marca, vovó lê e vovó vai marcando aquelas coisas que falam muito ao coração. Aí ele continuou olhando: mas você marcou aqui de novo com outra cor, está muito rabiscada, está muito marcada. Você marcou de amarelo, você marcou de vermelho, vovó, você está rabiscando demais a sua Bíblia. Aí eu expliquei: sabe o que é, Arthur? É que vovó lê, vovó ama ler. Aí vovó lê, marca uma cor. Vovó vai ler de novo, aquilo salta tanto aos olhos da vovó
que a vovó marca de novo com uma outra cor para ficar mais ressaltado. Aí ele foi ouvindo, vovó, eu quero uma Bíblia de letrinha. Aí eu falei, irmão, você já tem Bíblia, Arthur, você tem Bíblia. Vovó já te deu, o tio Felipe com a tia Letícia te deram. Não, mas eu quero uma igual a sua, que eu quero marcar minha Bíblia também. Aí eu fiquei... Senhor, muito obrigado por esse momento, pelo que celebramos aqui. Senhor, ao longo desses 25 anos, foram muitas orações, intercessões, súplicas, lágrimas. Ao longo desse tempo, houve momentos de alegria, de imensa e profunda gratidão, porque quantas orações, Senhor, nós vimos serem respondidas diante dos nossos olhos, de maneira palpável, Senhor, de maneira concreta, sem dúvida alguma, respostas de orações feitas nessas reuniões. Então nós bendizemos o Teu nome. Nosso coração nesse momento está cheio de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor levantou mãezinhas, mamães que oram pelos seus filhinhos. O Senhor levantou pessoas conscientes dessa importância e o Senhor as tem usado. O Senhor as tem usado com graça. O Senhor tem lhes dado um coração sensível e o Senhor tem ouvido essas orações. Então, nesse momento, nosso coração está cheio de gratidão por essas pessoas que têm perseverado na Tua presença, pelas respostas que o Senhor já nos deu e pelas respostas que temos certeza estão a caminho e breve veremos elas respondidas. Então, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, irmão. Glória ao Senhor por ti.